Meus irmãos, a paz do Senhor, que alegria estar aqui neste culto maravilhoso, sentindo a presença de Deus. E desde o início, nós já estamos falando da presença de Deus, e é tão bom quando a leitura bíblica, Êxodo 33, Moisés fala para Deus: não me faça descer daqui, subir daqui, se a tua presença não for comigo. Nós vemos a presença de Deus no batismo, e hoje nós vamos falar sobre a presença de Deus. O Espírito Santo já tem nos comunicado, trazido essa harmonia, essa perfeição, porque é Ele que é dono da obra. Meus amados, eu quero, enquanto os irmãos estão de pé, nós já vamos fazer a leitura de hoje, que vai ser o tema. Aí nós vamos orar, clamar a Deus mais uma vez, e os irmãos poderem tomar os seus assentos. Lucas, capítulo 18, versículo 35 a seguir. Já quero agradecer, enquanto os irmãos estão folheando a Bíblia, já quero agradecer ao nosso pastor, nossa pastora, pastor Abinair, pastora Meire, muito obrigado pelo privilégio e a honra e a confiança. Podemos achar, irmãos? Podemos ler? Vamos fazer o seguinte, vamos ler todo mundo no telão, pode ser? Uma só voz. 1, 2, 3 e aconteceu. Chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando, e ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo, e disseram-lhe Jesus: o Nazareno passava. Então clamou dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe trouxesse. E chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: que queres que eu te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: vem, a tua fé te salvou. Amém. E logo viu e seguiam, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Irmãos, ore comigo. Senhor Jesus, estamos aqui na tua casa, Pai. Pai, buscando a tua face, louvando o teu nome, Pai, querendo aprender de ti. Fala com o coração de cada um, Pai, assim como o Senhor tem falado conosco, nós clamamos a ti. Fala em nosso coração, porque nós precisamos, nós necessitamos da tua voz. Pai, traz a tua unção, traz a tua cura, traz a tua libertação, porque é a tua palavra que nos liberta de todo o pecado. Pai, em nome de Jesus, nós abrimos o nosso coração para ouvir a tua voz, e todas as cadeias serão quebradas em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus amados, podeis tomar os seus assentos. Vamos passar esses instantes falando sobre essa passagem, que é tema de conferência, tema de muitas palavras, mas sempre a palavra do Senhor se renova a cada manhã em nossos corações. E eu sei que o Senhor tem falado conosco aqui na nossa congregação, porque a obra é dele, e o Senhor sabe que nós precisamos ouvir a voz dele. O Senhor sabe que a palavra dele é que nos cura, que nos sara, que nos liberta. O Senhor sabe o quanto cada um de nós necessita ouvir a palavra de Deus, e é tão bom quando nós temos essa maturidade de saber que nós precisamos. Não é tão interessante às vezes ver as crianças: pastor Moisés, mas o senhor só fala de criança. Mas é porque é o que eu estou vivendo hoje, irmãos. A gente está criando os nossos filhos, e criar os filhos é um aprendizado constante. Eu sei que Deus fez a vida assim. Nós crescemos, apaixonamos, casamos, depois nós temos os nossos filhos, e aí nós vamos nos enxergar nos nossos filhos, os nossos erros, os nossos desejos puros e simples, E a gente vê às vezes a criança, ela não percebe o que ela precisa.
Mas então é tão bom quando nós sabemos e temos a consciência daquilo que precisamos. Se você deixar uma criança escolher o alimento dela, o que ela vai escolher, irmãos? Pastor Lucas, o que ela vai escolher? Balinha. Ela vai escolher balinha, vai escolher um chocolate. Mas aí o pai e a mãe falam: meu filho, você precisa de verdura, de arroz e feijão, carne, proteína. Ela: não, eu quero chocolate. E às vezes nós agimos assim com Deus, nós queremos só um chocolate. Nós queremos só uma palavra que ela vem de conforto ao nosso coração. Porque é muito gostoso, é muito bom. Não é tão bom a gente chegar em casa e comer um pedacinho de chocolate. Ainda mais quando você lembra, na hora que chegar lá em casa tem um pedacinho de chocolate me esperando. Aí você chega em casa, vai direto lá e quando você chega alguém comeu. Dá uma frustração. Assim é quando nós chegamos na casa de Deus e não tem palavra de Deus para nós. É tão ruim, né? Às vezes a gente está com o coração apertado, aflito, e vai para o templo, porque depois a gente aprende que a casa de Deus somos nós. E é isso que nós vamos falar hoje aqui, deste cego. Mas às vezes não tem aquele alimento, e nós precisamos desse alimento. Esses dias nós estávamos na Rádio Paz, mas eu acho que eu já citei esse exemplo aqui em alguma aula da escola dominical. O tanto que os professores de escola dominical aprendem com as crianças. Aprendem, não sofrem, né? Eles amam as crianças e aprendem com as crianças. E certo aluno pergunta para o professor falando: Deus, venha entre nós, venha em nosso meio. E aquela criança pergunta: professor, mas Deus ele não está em todos os locais? Como que Deus vem em algum lugar se Ele já está? Aí os professores das crianças, irmãos, nós temos que orar para os professores das crianças. Quem é professor de criança aqui? Levanta a mão. Aí, ó, que benção. Precisa de oração dobrada, irmãos. Porque as crianças não são igual aos adultos. As crianças têm um questionamento puro e ela simplesmente pergunta. E o professor, o que ele responde? Numa situação dessa, irmãos, precisa do Espírito Santo. E neste momento eu já estou fazendo a propaganda da nossa escola dominical para todos os irmãos que não trabalham domingo de manhã. Faz um desafio. Domingo que vem, você vai vir aqui, 8 horas, se você quiser orar, 9 horas começa a nossa escola. E se o Senhor Jesus não falar com você na nossa escola, você não precisa de vir mais. Você quer fazer esse desafio? Se lá nas 5 salas que os jovens têm para ministrar no coração dos jovens, se o Espírito Santo não falar no coração de você, jovem, que não vem na escola dominical, você está dispensado de vir. Porque eu tenho certeza que o Espírito Santo, Ele fala aos nossos corações, não porque nós merecemos, mas porque nós precisamos. Nós precisamos. Aí essa criança pergunta ao professor: mas Deus está em todo lugar, como que Ele vem? Aí esse professor que tem o Espírito Santo, que tem a palavra de sabedoria, que é um dom espiritual para aqueles que ministram, é a palavra de sabedoria. O apóstolo Paulo fala sobre ela. Aí aquele professor responde que Deus está em todos os locais, porque o atributo da onipresença de Deus é porque Ele está em todos os locais. Mas às vezes o nosso coração não está em Deus. E eu vou dar um exemplo porque isso é real. Às vezes um casal mora junto na mesma casa, comendo do mesmo alimento, mas os corações deles podem ser que não estão mais juntos. Às vezes existe um pai e existe um filho, e esse pai e esse filho já não têm mais um coração em comum.
Quantos filhos deixam o coração dos pais? Quantos pais abandonam o coração dos seus filhos? Sabe, o coração é algo que nos machuca. Muitas pessoas têm sucesso no trabalho, na profissão, mas têm um coração machucado. Aquele cego estava ali à beira do caminho. Toda vez que nós nos colocamos à beira do caminho, nós observamos o mundo, nós observamos as pessoas. Nós nos colocamos de fora do mundo e observamos ele, porque nós nos colocamos à beira do caminho. Vemos como que as pessoas agem umas com as outras. Vemos por que o profeta do Senhor, na sua palavra, fala que o mundo vai de mal a pior. E as pessoas vão enganando umas às outras e vão sendo enganadas. E o mundo vai indo. Mais pessoas são excluídas. Porque é assim. O ser humano sem Deus, ele é um problema. Mas um ser humano que tem Deus no coração, ele se torna uma bênção para os outros irmãos. Mas enquanto Deus não entra naquele coração, ele é um problema para os demais. Sabe, às vezes nós somos problemas para nós mesmos. E isso é porque nós gostamos da gente. Nós gostamos de nós. Nós nos achamos legais. Nós nos achamos pessoas educadas. Nós nos achamos pessoas que merecem ser bem tratadas. E às vezes nós somos um problema para nós mesmos. Sabe, quando eu vejo esse cego na beira do caminho, eu fico pensando naquele momento que nós estamos sozinhos conosco, no silêncio. Esse silêncio que tanto atormenta o homem é o silêncio. O silêncio é a agonia da eternidade no nosso coração. Porque no silêncio nós não temos máscara. Muitos de nós corremos fora do silêncio porque ele nos atormenta. Nós nos enchemos de atividades para que nós não ficamos sozinhos. Isso é natural de cada um, mas e quando as pessoas nos lançam para a beira do caminho? Quando às vezes nós temos algo que talvez não seja aceito e alguém nos lança fora do caminho. A tristeza invade esse coração, a angústia. E às vezes a pessoa fica pensando, por que para todo mundo as coisas dão certo, para mim não dá certo? Às vezes a gente acorda de madrugada, dá aquele estalo. Você lembra de algo que te incomoda? E o sono vai embora e não tem mais ninguém ali. Ali é onde o amigo não chega. Ali é onde o cônjuge não chega. Ali é onde que qualquer coisa que você fez antes não consegue apagar aquele silêncio. Mas ali também é um local onde Deus está. Ali é onde Deus está. Como aquela criança pensa, não, mas Deus está em todos os locais. Mas Ele está aqui também. Sabe quantas vezes de madrugada a gente
acorda pensando em alguma coisa e vai sumindo os pensamentos. E a gente lembra que o Espírito Santo está ali do nosso lado. Isso é tão confortante. E aí você começa a perguntar e responder. Começa a perguntar e começa a orar. Sabe, é tão bom orar com a igreja, buscar o poder de Deus. Todos nós juntos clamando a Deus por uma cura, pela obra do Senhor. Mas isso não substitui esse momento individual que nós temos, só nós e Deus. A maioria das pessoas tem esse problema, elas não sabem ainda que no oculto, no secreto do seu quarto, o Espírito Santo está lá junto, querendo trazer uma palavra de libertação, querendo trazer uma unção de cura em nossos corações. E essa é a palavra que o Senhor ministrou para mim transmitir para os irmãos. No secreto, Jesus falou: olha, quando você orar, sabe, fecha a porta do seu quarto, abaixa sua cabeça, com um espírito de humildade, clame a Deus. Às vezes a gente tem alguma coisa que nós queremos clamar a Deus, que nós não temos coragem de falar para ninguém. Não falamos para ninguém. Algum desejo que incomoda, não falamos para ninguém. Sabe, o diabo ele quer que aconteça isso, que você não fale para ninguém, porque esse problema pode crescer, pode te angustiar, trazer conflitos e destruição na sua vida. Mas nós queremos contar para você que ainda não conhece Jesus: lance sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Ele tem cuidado de nós. Porque um coração vazio sem Deus, ele está completamente vulnerável aos problemas. Ele está completamente desprotegido, suscetível a tantos problemas emocionais, a tantos problemas espirituais. E as pessoas estão sofrendo cada dia mais. Festas lotadas. Hoje nós temos uma sociedade que tem festa de segunda a segunda. Nós temos diversas igrejas superlotadas. E isso é bom, desde que a palavra do Senhor esteja sendo ensinada ali. Mas só o Senhor Jesus sabe o que é que passa nos nossos corações. Aquele cego estava ali sozinho à beira do caminho, escuta um tumulto. Esse fato acontece quando Jesus está ali saindo de Jericó. Já poucos dias antes da sua crucificação. E aquele cego escuta o tumulto, ele não enxerga. Ele sente aquilo ali. Ele sente só, porque ele não vê. Essa é a condição do homem sem Deus. Ele não enxerga Deus, porque os seus olhos estão fechados. Mas há alguns momentos em sua vida que ele sente a presença de Deus, e ele não sabe o que é a presença de Deus. E aí ele pergunta: o que é esse tumulto? E as pessoas mais rapidamente respondem para ele: olha, isso aí é Jesus o Nazareno, ele está passando aqui. Ele está passando por aqui. E ele já tinha ouvido falar de Jesus, porque ele já identifica Jesus. Tanto que ele clama imediatamente: Jesus, filho de Davi. Aquele cego era um judeu. Só um judeu chamaria Jesus de filho de Davi. Porque essa frase, essa expressão, ela tem um significado espiritual e eterno.
Os judeus acreditam até hoje que o filho de Davi é o seu Messias. Por isso que ele foi repreendido. Jesus, filho de Davi, ele foi repreendido porque ele estava confessando que Jesus era o Messias. Essa expressão Jesus, filho de Davi, significa exatamente isso. Porque ele ouviu falar de Jesus. E quando Jesus passou, ele percebeu que era Jesus. Ele não ficou assistindo as coisas acontecerem. Ele tomou posição. Ele tomou uma posição. Ele falou: olha, aqui eu não tenho ninguém por mim. Então não interessa o que as pessoas vão falar de mim. Eu vou clamar a Deus. Sabe, meus irmãos, às vezes a gente fica observando alguns jovens, algumas jovens. Isso na minha época também era assim. O tanto de esforço que eles fazem para fazer parte de uma turma na universidade, de uma turma na escola, que nem se importam com eles. O esforço que alguns jovens fazem para fazer parte, às vezes até se submetendo a humilhações sexuais, às vezes até se submetendo ao uso de drogas, simplesmente para fazer parte de um grupo que nele não faz falta nenhuma. E muitas pessoas se frustram, porque às vezes se esforçam para fazer parte de algo, depois ele descobre que ele não faz falta nenhuma. E aí ele pensa: eu não tenho ninguém por mim. Mas aí Jesus Cristo passa perto dele, o Espírito Santo está ali, ele consegue sentir, e ele começa a clamar a Deus. Sabe por quê? Certo homem, ele sonhou um dia, ele ouviu falar sobre Cristo, e ele ficava: será que é verdade? Será que não é verdade? Ele sentia a necessidade de ouvir a palavra de Deus, de buscar a Deus. E aquilo começou a incomodar ao ponto que ele deitou um dia e sonhou. E no sonho ele estava em cima de um muro grande, largo. E de um lado estavam ali os anjos, falando: meu filho, vem para cá, passa para cá. Do outro lado estavam alguns demônios ali passeando, nem prestava atenção nele. E aí ele virava para o lado e via os anjos lutando ali, falando com ele ali naquele sonho. E aquilo incomodou ele, porque ele se sentiu importante. Nossos anjos aqui todos lutando por mim. Mas aí ele ficou incomodado, porque quando ele olhava para o outro lado, os demônios não deixavam ele quietinho lá, não se importava. E quando as pessoas não se importam com a gente fica incomodado também, porque a gente acha que a gente merece uma atenção. E aí chegou ao ponto dele perguntar ao demônio: por que vocês não estão me chamando aqui? Ali os anjos estão todos me chamando, uns até com lágrimas. E esses anjos são todas aquelas pessoas que pregam a palavra de Deus. E vocês não se importam, também não está me querendo não. Aí aquele demônio vira para ele e fala assim: quem está em cima do muro já está do nosso lado. Quem está em cima do muro já está do nosso lado, não preciso. Por isso que às vezes a gente esforça para pregar o Evangelho, esforça com a pessoa fala assim: nossa, mas esse crente é um chato. Mas é porque a gente sabe o tanto que é bom. Meus irmãos, é tão difícil você falar para uma pessoa fazer algo que é bom. Haja vista os pastores que são psicólogos aqui, médicos. Faça assim, tem esse comportamento, a pessoa não quer o que é bom. Mas se for algo que é ruim,
não precisa nem de esforço, as pessoas já fazem. As pessoas já fazem. Por que será que nós temos essa sede de Deus? Por que será que o ser humano fala sobre Deus? Você já parou para pensar nisso? Por que que eu penso em Deus? Os animais não pensam em Deus. Você nunca vai ver uma onça que acaba de pegar uma presa para alimentar, agradecer a Deus pelo alimento. Você nunca vai ver um ritual animal do sagrado, nunca vai ver isso. Mas porque o ser humano, em todas as suas épocas, todas as suas civilizações, ele buscou o sagrado. Isso nunca te intrigou? Isso sempre me intrigou. Porque eu cresci numa escola, um dos meus melhores amigos, até hoje ele é um dos meus melhores amigos, ele é de uma religião afro, e até hoje é um dos meus melhores amigos. Quando eu era criança eu pensava assim: será que eu sou crente porque meu pai é crente? Será que ele é de uma religião afro porque o pai dele é? Será que tudo é igual? Será que porque o filho do católico é católico? Por que nós pensamos nessas coisas? Será que Jesus, ele está nesse meio ou ele está acima dessas discussões? Sabe, por que nós temos sede? Deus nos criou que nós tenhamos sede, porque a água, ela existe. Imagina se nós não tivéssemos sede e precisássemos de água. Nós iríamos morrer, porque nós não iríamos atrás dela. Será que se nós precisássemos nos alimentar, nós não tivéssemos fome? Nós iríamos morrer, porque nós não iríamos buscar a comida, porque nós simplesmente não teríamos fome. Será que essa vontade que eu tenho de conhecer a Deus não é uma das maiores provas de que Deus está no nosso meio e Ele pode ser conhecido? E às vezes nós ficamos falando de céu, uma saudade de ir para o céu. Por que que o ser humano pensa no céu? Não é só crente que pensa no céu não, irmãos. Será que isso não é uma prova de que o céu é real? E de que nós vamos voltar para lá? Porque se essa for uma prova, toda a palavra de Deus é a verdade. Porque é para lá que Jesus nos vai levar. Essa circunstância incomoda a nossa mente, porque às vezes nós chegamos para conversar com alguém, e as pessoas mudam o comportamento, mudam o vestimento, passa de igreja, passa por igreja, mas às vezes nós notamos que a aflição continua no seu coração. Será que isso não é prova de que nós precisamos ter o nosso secreto com Deus? Por mais pobre que a pessoa seja, por mais rico que a pessoa seja, ela precisa sim conhecer a Jesus, porque é nestes momentos que nós tomamos as maiores decisões das nossas vidas. É no secreto, é no oculto, é onde só o Espírito Santo chega. E aquele cego, ele não via esperança, porque por ser cego ele não tinha condição, ele vivia de esmolar. Será que o ser humano não está esmolando a alegria?
porque ele não tem a alegria do Espírito Santo. E aí é de festa em festa, de droga em droga, cada dia mais diminuindo a alegria e aumentando a necessidade de se aprofundar mais em qualquer fuga, porque são pessoas que mendigam a alegria, por isso que precisam de drogas, porque são pessoas que estão mendigando. A presença de Deus é que nos liberta de tudo isso, porque ela nos satisfaz. É a presença de Deus que nos liberta dessa fome. Porque Deus colocaria essa fome no coração do homem e ele não seria o alimento? Jesus diz: eu sou o pão da vida que desceu do céu. E essa palavra nós queremos colocar dentro do coração das pessoas. Sabe, todo mundo conhece a parábola do filho pródigo. Aquele filho que abandona o pai, a proteção do pai, o cuidado do pai, porque ele queria experimentar algo que lhe dava prazer. Porque ele já tinha perdido o prazer de estar com o pai. Mas ele chega numa situação tão grave, que até o alimento dos porcos, ele queria comer e não podia. E às vezes nós vemos pessoas que estão assim, espiritualmente falando, querendo comer uma migalha, que Deus nos use no trabalho, nas universidades, na rua, na igreja, para trazer este alimento no coração das pessoas que estão sedentas. E não raramente a gente vê uma notícia: o fulano pulou do prédio. Ou será que é só eu que vejo essa notícia? É claro que isso não faz estardalhaço na mídia. Crianças, adolescentes, porque ele está ao nosso lado e nós não estamos percebendo que ele está mendigando o pão vivo que desceu do céu. Ele está mendigando esse pão, ele está morrendo de fome, ao nosso lado. E nós correndo para um lado, para o outro, fazendo um monte de coisas. E as pessoas escapando pelas nossas mãos. Em silêncio. Porque isso ninguém chega se não for o Espírito Santo. Vamos abrir os nossos olhos espirituais para enxergar isso. Essa guerra espiritual que nós vivemos e que o inferno não para. Querendo tragar os nossos jovens, querendo tragar os nossos adolescentes, querendo tragar as famílias. Quantos homens estão em casa, já adultos, já criaram seus filhos, e às vezes estão com essa fome, e ninguém sabe a não ser o nosso Deus que está vendo. Sabe, aquele filho pródigo que estava ali, ele estava lá no lixo, ele estava no lixo. Todas as pessoas que passariam por ali poderiam dar um diagnóstico. Todas as pessoas poderiam dar um diagnóstico, porque ele estava naquela situação. Um político poderia falar que era por causa da falta de políticas públicas de atenção aos menos desfavorecidos. Um fatalista que acredita em pagamento de vida após a morte poderia falar: ele está pagando algo que ele fez na vida passada.
Um progressista poderia falar o quê? Ah, isso aí é o capital que tirou ele do mercado, que ele não tem os meios de produção. Um religioso cada um poderia dar um diagnóstico, assim como pode dar um diagnóstico da sua vida hoje, você que veio aqui nos visitar. Ah, ele está assim por causa daquilo. Mas sabe de uma coisa? Aquele jovem sabia por que ele estava lá. E não era falta de política pública. E ele não estava pagando vidas atrás, não. E não é porque ele não tinha os meios de produção, não. E não é porque ele tinha trauma de infância que não suportava crescer, não. Ele sabia que ele estava naquela situação porque ele abandonou o pai dele. Era por causa disso. E ele sabia que o pai dele receberia ele de volta. Ele sabia. Sabe, o mundo, irmãos, ele sempre quer falar o motivo por que você está nessa situação. E se você não gosta de uma ideia, ele te dá outra. Se não gosta de uma ideia, ele te dá outra. Mas sabe de uma coisa? Você sabe que você precisa de Deus. Essa fome que você sente hoje, ela só vai ser satisfeita quando você entregar o seu coração para Deus. Porque aquele cego, ele não importou o que as pessoas estavam reprimindo, não. Ele não importou. Sabe por quê? Porque no final das contas, ninguém vai lá na sua casa te ajudar. No final das contas, às vezes a gente tem que passar a nossa barra sozinho, só nós e Deus. Então não há motivos para nós importarmos com o que o mundo fala, porque o mundo vai de mal a pior, enganando, sendo enganados. Mas para nós nascerá o sol da justiça, e a salvação nascerá em suas portas, e essa salvação é pelo nome de Jesus, porque Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. E se você vai ter que passar por essa escolha, Jesus é o que para você? Nós passamos por essa escolha e escolhemos a Cristo. Muitas pessoas querem falar que Jesus é um mestre, é um sábio. Não foi para isso que Jesus veio. A ótica do mundo, Jesus não é sábio, porque um sábio não diria: antes que Abraão existisse, eu sou. Um sábio não diria isso: antes que Abraão existisse, eu sou. Um sábio não diria isso: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Um sábio não diria isso, que só ele era o caminho para quem quisesse vir a Deus. Então esse dia vai chegar em sua vida, você vai ter que escolher. Jesus, ou ele era um louco que se falava que era Deus, ou Jesus era um malandro que queria enganar as pessoas se fazendo como Deus. Ou Jesus era Deus. Eu decidi acreditar que Jesus é Deus. A igreja do Senhor prega que Jesus é Deus. E isso é um escândalo para os judeus até hoje. Não era só na época do apóstolo Paulo, não.
E isso é uma loucura para os gregos, são os amantes da sabedoria. Você confessar que Jesus é Deus é um escândalo para os judeus e é uma loucura para o mundo. Mas sabe de uma coisa? O mundo só produz pessoas doentes. Mas o nosso Deus, Ele cura cada uma das pessoas que clama pelo seu nome. E eu quero convidar a igreja para ficar de pé nesse instante. Se você veio aqui hoje, o Espírito Santo te trouxe aqui. Não pense que foi você que veio por si mesmo. Porque às vezes, muitas vezes você quis ir a um templo ouvir a palavra de Deus e não foi possível. Mas hoje Deus marcou esse encontro com você. E se o Espírito Santo falou no seu coração, saia do seu lugar e venha aqui na frente, recebendo Jesus como seu único e suficiente Salvador. E você vai poder conversar com Ele todos os dias, todos os momentos. Quando você acordar à noite, Ele vai estar lá com você. Quando você passar por uma situação difícil, Ele vai estar lá com você. Quando você passar por uma situação feliz, Ele vai estar lá com você. Quando você estiver chorando, Ele vai estar com você. Porque Ele nos disse que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus versículo 28, eu estarei convosco. No secreto do seu coração eu estarei convosco. Porque a presença do Senhor é que nos sara. A presença do Senhor é que nos liberta. Temos alguém hoje para Jesus? Se o Espírito Santo falou no seu coração, não resista. Ele quer te abraçar. Se o Espírito Santo falou no seu coração, acredite, porque Ele existe. E Ele é galardoador de todos os que o buscam. Toda essa igreja está aqui hoje, louvando a Deus, porque um dia aceitou a Cristo. Toda essa igreja está aqui hoje, porque um dia abriu o coração, e o Senhor entrou. Nós temos aqui a primeira vida, nós temos aqui a segunda vida. Na igreja do Senhor, a igreja do Senhor não tem cor. A igreja do Senhor não tem sexo. A igreja do Senhor tem almas que precisam da cura e da unção do Senhor. Está chegando mais uma vida para Cristo. Não deixe para amanhã, é hoje. Saia do seu lugar, venha aqui na frente. Nós confessamos a Deus com os nossos alvos. Temos mais uma pessoa para Cristo, uma alma preciosa. Mais outra pessoa. Glória a Deus. Não deixe para amanhã, é hoje que é o seu dia, é hoje. Essa confissão pública, ela é necessária. Essa confissão pública é necessária, porque esse dia de hoje é um marco no mundo espiritual. Esse dia de hoje, todos os anjos do Senhor e todos os que não são do Senhor, eles estão vendo que vocês estão recebendo a marca de Cristo. E isso no mundo espiritual é importantíssimo, porque a partir de hoje o inimigo não toca em vocês. A partir de hoje o inimigo não toca naqueles que têm a marca da promessa. Nós temos mais alguém para o Senhor Jesus?
Não endureça o seu coração. Hoje é dia de salvação na sua casa. Hoje é dia de salvação na sua casa. Receba o carinho de Deus. Olha, se Deus colocou essa fome em você, nós queremos também falar com os nossos irmãos e amigos que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Eu sei que o Espírito Santo, ele não tem limites. Eu sei que ele chegou no seu coração. E se ele tocou no seu coração e você quer fazer essa confissão pública, acesse ao nosso QR Code que está nessa tela. Mande uma mensagem para nós e nós imediatamente entraremos em contato com vocês. Igreja, nós podemos orar, igreja? Ou nós vamos esperar mais alguém que está com o coração apertado? Olha, se o seu coração está apertado, é o Espírito Santo. Porque não é sabedoria nossa que nós falamos que Jesus é Deus. Nós temos mais pessoas ainda. Se o seu coração está apertado, não deixe, é o Espírito Santo que está tocando nele. Que toda emoção passe de lado agora e fique só o Espírito Santo trabalhando em nossos corações. Graças a Deus. Igreja, vamos orar por eles? Vocês liberam nós estarmos orando por eles? Tem alguém do seu lado ainda que você quer trazer aqui? Podemos orar, pastor? Vamos orar, cada um dos irmãos que aceitaram Jesus. Irmão, qual que é o nome do irmão? Bruno? Qual que é o seu nome, irmão? Vieira? Daniel? Mauro? Maria? Que nome lindo, Maria. Mariana? Valquíria? Jéssica, Pedro Henrique e esse rapaz, Christian. Por que eu falei o nome de vocês? Porque no mundo espiritual o nome de vocês foi ouvido hoje. Jesus conhece vocês pelo nome de vocês. Não é apelido, é nome. Sabe, antes de vocês chegar aqui, Jesus já estava esperando vocês aqui. Ele já estava esperando vocês. Podemos orar com confissão pública? Fale assim comigo, cada um que aceitou Jesus. Senhor Jesus, fale com os seus lábios. Senhor Jesus, eu te recebo como o único e suficiente Salvador sobre a minha vida. Entre em meu coração. Mais um jovem aceitando a Cristo. Como que é seu nome, filho? Daniel. Eu recebo a Jesus como meu Salvador. Que o Espírito Santo entre em meu coração e faça morada. Aleluia, glória a Deus. Bom, irmão, vamos esperar mais 2 vidas. Glória a Deus. Podemos orar, irmãos? Ou vamos esperar mais? Que bênção, né? Nós podemos ficar aqui até amanhã. A igreja está achando ruim esperar, irmãos? Glória a Deus. Estenda suas mãos para cá. Se você quiser vir, continue vindo. Senhor Jesus, nós te louvamos por esse culto maravilhoso. Pai, a tua presença em nosso meio, nós conseguimos hoje sentir a tua presença, Pai. Pai, isso é muito importante para mim, a sentir a tua presença. Pai, eu sei que o teu Espírito Santo vai entrar no coração de cada um dos teus filhos que estão aqui hoje. Eu sei que o Senhor vai entrar porque o Senhor é fiel. Pai, faça a diferença neles. Prove para eles que o Senhor ama eles, que o Senhor sempre cuidou deles, mas hoje eles abriram o coração para ti. Pai, que é o seu trabalho, os seus caminhos, as suas famílias, Pai, sejam repletas do cuidado do Senhor. E que o Espírito Santo esteja guiando, falando no coração deles a partir de hoje a tua vontade.
Pai, sacia o coração, traga a tua unção de cura, misericórdia, em nome de Jesus Cristo. A igreja aplauda ao Senhor. Glória a Deus, santo é o teu nome, Jesus.